com o vídeo do meu amigo, irmão querido Dárcio Bracarense. Dárcio é vereador da cidade de Vitória, Espírito Santo. Aliás, hoje Vitória recebe um grande evento, a gente vai falar já já com Maguinha, né? Com Magno Malta vai ter um super evento com o Nicolas, muita gente importante, querida, na linda, querida Vitória, e a gente vai falar com a Maguinha também, com o Magno Malta já já, tratando deste evento. Mas antes, Dárcio, que é vereador em Vitória, fez um vídeo falando da história da Havaianas. Não sei se você tinha visto isso ou não, mas quem lacra não lucra. E a gente já sabe dessa, né? Pois é, e aí a Fernanda Torres quis dar uma lacrada no comercial da Havaianas, dizendo que não vai entrar com o pé direito, né, em 2026, enfim. E eu acho que a turma por ali se deu mal, hein? Dárcio Bracarense, fala mais pra gente, Dárcio. Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Verdade. Se você não tiver pudor, você pode começar 2026 com o pé na jaca. Calma, calma. Serei respeitoso. Quero falar sobre sandálias de borracha. Essa fabricante aí, que a senhora está fazendo propaganda, pertencia a um grupo chamado Camargo Correia. Mas aí deu ruim, né? O presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, vai cumprir prisão domiciliar a partir de hoje. Ele é um dos beneficiados pela delação premiada na Operação Lava Jato. Não faz essa cara. Você sabe. A empreiteira Camargo Correia, que também era dona da fabricante de sandália de borracha, vendeu a empresa para um produtor de proteína animal. Acertou. JBS, que comprou a fabricante de sandália de borracha com o seu dinheiro. Pois é. E o mais assustador, assim, o Brasil é uma coisa impressionante, né? É que, tempos depois, eles venderam a fabricante de sandália de borracha para um outro grupo, agora de banqueiros, por 1 bilhão a mais. Olha que coisa gostosa. Você deseja ser um bilionário? Pois é, basta ser amigo do PT. Aí você vai começar 2026 com o pé na jaca. Ou seja, a JBS pegou recurso da Caixa, comprou a empresa da Camargo Correia e vendeu para o Itaú por 1 bilhão a mais. Aí você vai falar, não, mas o Itaú é uma entidade privada e pode gastar esse dinheiro, patrocinar o filme da Fernanda e até mesmo a campanha do Lula. É verdade, mas aí é preciso dizer também que o Itaú tem o que você não tem. Alguma vez alguém já perdoou você de pagar seu IPTU, meu filho? Seu IPVA? Pois é, porque a Receita Federal perdoa o Itaú, mas não perdoa você. E aí fica fácil, né? Vem a Fernanda e fala que deseja que você não entre em 2026 com o pé direito. É claro que não. Se vocês começam 2026 com o pé direito, seria desastroso para essa turma que parasita a população brasileira por tabela. Portanto, eu desejo que você não só comece com o pé direito, mas que você ajude a outras pessoas a começarem com os 2 pés fincados na realidade. Como? Compartilhando esse vídeo e pedindo para seguirem Dárcio Bracarense. Porque aqui a gente vai continuar atacando sal no capeta, contando a verdade para vocês. E quem sabe assim, um dia, a gente consegue libertar o nosso país dessa turma parasitária. Deixa eu dar bom dia para nosso querido doutor Olavo Pellegrina Júnior. Olavo, você quer entrar 2026 com o pé direito, Olavo? Amigo Pitoli, muito bom estar aqui nessa segunda-feira. Não tem como, né? Não tem como, essa questão da Alpargatas está interessantíssima. Primeiro ponto da análise é que foi assim, olha, vocês de direita estão fazendo uma leitura paranoica. Não estamos fazendo leitura paranoica. A protagonista da propaganda é ligada ao filme, nem lembro o nome do filme. Ainda estou aqui. Também não, e não faço questão de lembrar. O diretor, ainda uso Havaiana aqui, deve ser perfeito. Qualquer coisa. O diretor do filme, que é o Walter Salles, é ligado à Itaúsa, ligado ao grupo que controla a Alpargatas. Aí nós temos então 2 situações. Ou a propaganda da Alpargatas tinha como objetivo ferir o sentimento dos conservadores de direita, ou o marketing da Alpargatas é de uma incompetência sem medida, para não prever o estrago, tanto que retiraram a peça do ar, né? Pois bem,
Você pode perguntar, amigo ouvinte, mas Olavo, o que você acha? O marketing da Alpargatas é incompetente ou foi um uso político? Os dois! Os dois! O marketing da Alpargatas é incompetente porque permitiu o uso político de uma marca. Agora, amigo ouvinte, você acha que o grupo que controla a Alpargatas está preocupado? Não está. Quem está preocupado é o franqueado, como mencionou o vídeo. Quem está preocupado é a ponta, que vai perder vendas. Vai! Ou você acha que alguém de direita, agora no Natal, vai comprar uma Alpargata de presente? Eu acho improvável. Não estou motivando nada. Não. Lembra do caso do Bis, recente. Né? Então, o que nós temos aí? Um uso político incompetente, um uso político medonho, pavoroso. Mas, esperar o que da esquerda? Sabe, Olavo, eu vou fazer uma contextualização aqui para ficar bem claro o tamanho do estrago que uma decisão, como você muito bem coloca, para mim, deliberada, escolheram fazer essa burrada, essa cagada, desculpe o termo. Eu vou fazer aqui uma comparação e certamente isso pode trazer problemas para mim, mas fazer o quê? Eu preciso explicar. Quando, em 2017... a Auriverde, nós éramos Auriverde, 2017 nós entramos como afiliados à Rede Jovem Pan, e aí em 2023 nós somos expulsos da Jovem Pan e voltamos com a bandeira Auriverde. Foi inclusive uma libertação, todos sabem disso. Mas eu acho que é importante contar. Quando em 2017 houve a necessidade da afiliação a uma rede, eu, na condição, naquele momento, de administrador financeiro da rádio, eu fui tentar entender quais eram as opções. A exemplo de um franqueado que tem o dinheiro para investir e precisa escolher uma marca, escolher uma franquia. Eu escolhi a Jovem Pan. Podia ter sido CBN, podia ter sido Band News, podia ter sido qualquer outra coisa. E por que eu escolhi a Jovem Pan naquele momento? Eu escolhi a Jovem Pan porque tinha um alinhamento ideológico, tinha uma flexibilidade, verdade editorial, uma série de questões que fazem a diferença para um rádio de... E naquele momento, 9 de outubro de 2017, a Rádio Auriverde de Bauru Limitada afiliou-se à Rede Jovem Pan. Beleza. Tudo deu certo, alinhadíssimos, colocamos Bauru como primeiro lugar dentre as afiliadas em número de inscritos, né, no YouTube, sucesso absoluto. Sofremos junto com a Jovem Pan, com a questão do Sleeping Giants, que vieram destruindo, inclusive, esse pilar, que é o anunciante, que é o anúncio comercial da rádio, mas seguimos em frente. Quando da vitória do Lula, e aí a dispensa de Augusto Nunes, Fiuza, Garcia, Figueiredo, toda essa turma maravilhosa, dessa seleção que a Jovem Pan tinha, quando da demissão destes, saída de outros, o meu produto, que era a Jovem Pan, não era mais o produto que eu comprei, eu, Pitoli, comprei para poder oferecer para o meu anunciante. Não era mais os pingos nos is que nós gostávamos, não era mais o 3 em 1 que nós ouvíamos, o direto ao ponto, linha de frente, como o Pavinato conduzia o linha de frente, e era um fenômeno de audiência. Nós não tínhamos mais o produto que foi vendido para mim, para eu entregar esse produto para o meu ouvinte. Ou seja, uma decisão da Jovem Pan de tirar o pé, se alinhar ao governo Lula ou não se alinhar, enfim, eles tomaram a decisão que passava muito longe daquilo que eu tinha como ideia de editorial, linha de jornalismo. Só que, qual foi a minha decisão? Diferentemente de um franqueado da Havaianas, hein? O cara não tem jeito, ele só tem Havaiana para vender e acabou. Eu não tenho obrigação contratual de mudar com vocês. Vocês mudaram, eu não. Conclusão, fomos expulsos. Isso. O cara que vira um franqueado Havaianas, ele vira um franqueado por quê?
porque ele fez toda uma análise mercadológica, ele entendeu o BBB, uma série de questões. Opa, legal, vou pôr aqui no meu bairro, no shopping, vou pôr esse quiosque não sei onde e tal, vou vender Havaianas, achando que está fazendo um ótimo negócio. E a Havaianas vai dar esse tropeço, meter o dedão na pedra, vai pagar. Tem advogada já, inclusive rodando em redes, em grupos de WhatsApp, dizendo o seguinte: dá para mover uma ação contra a Havaianas, dá para você pegar uma comparação de vendas do mesmo período do ano passado e agora, e vai entender que quem lacra não lucra. Só um outro e último ponto para a gente liquidar a questão dessa polêmica que tomou conta da noite de ontem para cá, pelo menos foi o que eu vi. Uma questão que acho que de fundamental importância. Aqui na Auriverde, nós temos uma audiência que vai entrar em 2026 com 2 pés direito. Se pudesse ter 4, 5, 8, 100, uma centopeia de pé direito, a gente ia entrar. A gente não tem nenhum problema em admitir que foi o presidente Bolsonaro que nos inspirou e nos trouxe até aqui. E é por ele que nós vamos seguir lutando, citando o nome dele aqui todos os dias, numa missão de vê-lo livre, disputando a eleição do ano que vem. Se não for ele, Flávio, seja lá quem for, que ele indicar. Mas que fique claro, essa parcela da audiência da Auriverde, que é de direita, conservadora, com princípios e valores, sabe o que quer. E vai nos ajudar a compor um Congresso, Câmara e Senado, da melhor forma possível, para que o presidente Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro possam, então, governar o Brasil como a gente precisa, olhando para os nossos princípios e valores que são inegociáveis. Então, amigo, se você quer deixar de usar Havaiana, se você quer... Um problema não é nosso, faça a sua escolha, mas tenha certeza, você está num canal que vai entrar 2026 com 2 pés direitos. 2 pés. Não tem essa história de a gente não vai... Não, aqui a gente já vestiu a bandeira, estamos enrolados na bandeira do Brasil, temos uma linha ideológica clara e temos, repito, princípios e valores inegociáveis. Acho que liquida a fatura. Você sabe onde você está. E aqui na Auriverde Brasil, susto você não toma. Quem está chegando é o Wellington Barros. Tem mais informação para a gente? Fala, Barros. Pitoli, um dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Sem Desconto, realizada em abril, mostra uma referência direta ao nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do Lula, chamado e conhecido como Lulinha, né? Uma anotação em uma agenda traz referência a Fábio, entre parênteses, filho do Lula, ao lado de informação sobre credenciais para acesso a um camarote para um show em Brasília. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a nova fase da Operação Sem Desconto, que foi realizada na semana passada, menciona diálogo entre Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e a empresária e lobista Roberta Luxinger, em 29 de abril, na verdade, desse ano, 6 dias após a operação que revelou o esquema no INSS e levou à demissão do então presidente do Instituto, o Alessandro Stefanuto, que está atualmente preso. Roberta, que é amiga próxima do Lulinha, e disse nessa conversa com o careca do INSS, demonstrando inclusive preocupação com a apreensão de um envelope. E aí ela diz o seguinte: só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. Isso ela disse em uma mensagem enviada ao careca do INSS. De acordo com a Polícia Federal, ele responde, putz. Só isso. Essa é a resposta do careca do INSS a essa mensagem da Roberta. Na petição do STF não há explicação sobre o envelope e qual o teor desse envelope, o que continha nele. Outros documentos elaborados pela Polícia Federal, inclusive divulgados pelo portal Poder 360, mostram que o envelope tinha ingressos para um show em Brasília. Não é especificado, então, qual foi o evento e nem a data. Na agenda apreendida, há anotado que seriam credenciais para o camarote 309. Também há menção a um flat no condomínio Brisas do Lago, em Brasília. Em seguida aparece uma anotação, mínimas informações possíveis. CPF Fábio, filho do Lula. Terça a quinta-feira, 3 a 5 de dezembro. Contrato Paulo Marinheiro. Ok, Gaspar passar contrato.
Bom, por que eu estou trazendo essa informação? São algumas mensagens que foram levantadas pela Polícia Federal e para você ter noção, essa última mensagem que eu li, ela não traz muitos detalhes, né? Ela é bem truncada, mínimas informações possíveis. Nessas mensagens de WhatsApp, a Roberta, que é amiga do Lulinha, ela inclusive aconselha o careca do INSS a sumir com os seus telefones, jogar fora. Ao que recebe a resposta, já fiz isso. Ele diz isso a ela, que ele já jogou os telefones. E aí em seguida ela diz, conte sempre com a gente. Então, segundo a Polícia Federal, ela teve um elevado envolvimento com os negócios ilícitos de Antônio Carlos Camilo Antunes e também com o uso de empresas de fachada e tentativa de ocultação de provas. Ela seria o principal elo entre o careca do INSS e o filho do presidente Lula. No que foi investigado até agora pela Polícia Federal, ela e o careca do INSS passaram a discutir formas de criar esquemas para esquentar o dinheiro que as investigações indicam ter sido obtidos com fraude contra aposentados. Bom, obrigado, Barros. E acho que Barros mandou muito bem quando ele coloca a primeira informação do dia com Eduardo Bolsonaro e a segunda com Lulinha. Barros, perfeito. Porque a gente consegue fazer de fato essa distinção. Um perseguido pela justiça e o Lulinha tá preso já ou não? Já deu 48 horas para ele responder alguma coisa ou não? Óbvio que não. Olavo lembra do momento em que Moraes agradece Lula pelo empenho na retirada da sanção ou suspensão da Magnitsky. E você acha que essa conta vai chegar? Como? Como você acha que uma conta dessa vai chegar? Gente, dá para segurar? Meu filho está no rolo aí. O filho do rapaz está no rolo, né? Dá para segurar aí para mim essa bronca? A conta chega rápido. Quando eu disse na segunda-feira da semana passada, após a retirada da Magnitsky, eu disse aqui o seguinte: o homem mais poderoso do Brasil já não é mais o homem mais poderoso do Brasil porque ele deve favor. Ele deve favor. Deve favor hoje pro Joesley Batista, pro André Esteves do BTG e provavelmente assumiu publicamente isso, deve para Lula. E a questão é a seguinte: a conta vai chegar de quem, como Moraes vai pagar isso? Como o Poder Judiciário, né, representado pelo seu principal expoente, chamado Alexandre de Moraes, como o Poder Judiciário, né, vai lidar com isso? Né, do ponto de vista, e agora? É Lula, é Lulinha, é o Frei Chico, é irmão do Lula. Ah, mas o Lula lhe ajudou a tirar a Magnitsky do cara lá, e agora, hein? Entendeu? De um lado, um perseguido, Eduardo Bolsonaro, e do outro lado, um que foge do Brasil e está atolado até a tampa com mais essa situação envolvendo corrupção. Lembrando que a fruta não cai longe do pé. Estamos falando de Lulinha, filho de Lula, Olavo. Pitoli, a frase que eu iria usar, a fruta não cai longe do pé. Então, você acha pouco o que nós conversamos até aqui, amigo ouvinte? Não é, a Roberta Luxinger recebeu, né, 1.500.000 do careca do INSS em parcelas de 300 mil. Diz que foi um dinheiro lícito oriundo de lobby. Pera, qual lobby é esse? Isso ela não disse, mas esteve por 2 vezes no Palácio do Planalto. Aqui no mês de abril, me parece. Abril de 24, esteve Roberta Luxinger 2 vezes no Palácio do Planalto. Fazendo o quê? Que lobby é esse? E também viajou com Lulinha. Roberta Luxinger viajou com Lulinha. Peraí, Lulinha também viajou com o careca do INSS. E talvez essas viagens não se refiram àquela empresa da Verdinha lá, sabe aquela... Eu não vou evitar falar o nome, né? Da Marvada? Da Marvada, da Verdinha, que faz o cigarro, né? Talvez não tenha sido essas viagens, não tenham sido viagens desse tipo, né? Pois bem, amigo ouvinte, aí nós temos esses expoentes da justiça que o Pitoli citou. Alexandre de Moraes talvez pegaria o caso para si e decidiria do jeito que quiser, mas sem influência. Você tem paz nisso? E se fosse Toffoli? Decretaria sigilo? Amigo ouvinte,
Nós não temos um judiciário isento, pronto para julgar um caso como esse, um caso dessa envergadura, que a imprensa tradicional coloca ainda como, olha, uma hipótese, uma possibilidade. Não dá para estar mais escancarado o contexto probatório do que está. Mas talvez nós tenhamos um Ministério Público com imensa dor no coração, eu falo isso, mas um Ministério Público banana, que não tenha tomado uma iniciativa ainda. Nós temos um Legislativo banana, que não convocou Lulinha na CPI do INSS. Não convocou, porque há um acobertamento, há um conluio, a simbiose que eu falo, se retroalimentando, um se alimenta do outro, num fisiologismo explícito, jogado na nossa cara. E nós não podemos estar preocupados agora com o Natal, não podemos estar preocupados com a passagem de ano, e esquecer que o nosso país é vendido, que os nossos aposentados são espoliados, de dentro do governo federal. Qual foi o lobby de Roberta Luxinger? Qual foi? O lobby aconteceu nessas 2 visitas no Palácio do Planalto? Não dá para dormir com um barulho desse. Olavo, mas a questão também, acho que envolve, do ponto de vista prático, já bloquearam as contas do Lulinha? Já pegaram os 300 mil da mesada que ele recebeu por quanto tempo? E os 25 milhões que disseram que colocaram na conta dele? A gente precisa pensar o seguinte, o que do ponto de vista prático aconteceu para a gente achar que a justiça olha para o Chico e para o Francisco da mesma forma no Brasil, embora isso pareça ingenuidade da minha parte? A gente precisa cobrar dos caras. Espera um pouquinho. Bloquearam o salário, a conta da esposa do Ramagem. Foi ela a caçada? Ela que foi a condenada? Não, mas bloquearam as contas da esposa do Ramagem, como bloquearam as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro, como bloquearam as contas de Eduardo Tagliaferro. Ô, gente, só um pouquinho mais de virgindade e vão tentar mostrar que a justiça no Brasil atende os dois lados, né? Ou coloca a venda de fato nos olhos, né? E vai entender o seguinte, bloqueei conta de gente que eu não deveria bloquear. Lembra da dona Vanessa, lá de Ji-Paraná? O marido, um caminhoneiro boiadeiro condenado que está refugiado na Argentina hoje. A mulher é uma servidora pública do estado de Rondônia. Contas bloqueadas. Aí vem o Lulinha, tudo que já apareceu. 300 mil de mesada, 25 milhões de reais na conta, lobby com esse, viajou com Careca, nome do cara aparece. Ninguém vai fazer nada mesmo, é isso. Então a gente vai passar Natal e Ano Novo, Lulinha gastando o nosso dinheiro, dinheiro de aposentado, né? Por que nós? Porque a gente está ressarcindo os aposentados, certo? É o governo do Brasil que está ressarcindo os aposentados. Então nós estamos ressarcindo os aposentados. E o Lulinha viajando e curtindo com dinheiro de aposentados e pensionistas que foram roubados. E está tudo bem, é isso mesmo? Então ninguém não vai bloquear a conta do cara. Ele vai continuar rindo da nossa cara, porque agora papai, né, num esforço, conseguiu tirar a magnítide do rapazinho lá, e agora ninguém vai relar no Lulinha, é isso? Ninguém vai relar no Frei Chico. Esses caras estão representando quem, amigo? A Thaisa Hoffmann está representando quem? Olha o sobrenome, Hoffmann. Está representando quem? Ou seja, é o PT, a turma que voltou à cena do crime. Só que eles voltam para a cena do crime de uma maneira ainda mais ousada, se alinhando com o poder judiciário como a gente nunca viu na história do Brasil. Ou não tínhamos noção, né? Então a gente precisa só entender o seguinte. Então é isso aí mesmo. Não vai bloquear a conta do Lulinha. Não vai convocar. Não vai prender. Não vai dar 48 horas. É isso mesmo? É o que está tendo, né? Vamos lá. O boicote anunciado por Eduardo Bolsonaro a Havaianas não pode ser tratado como um ato isolado, impulsivo ou meramente performático para redes sociais.
O episódio revela um conflito cada vez mais explícito entre grandes marcas, cultura corporativa e uma parcela significativa da sociedade brasileira que se sente excluída, provocada ou desprezada. Ao gravar o vídeo, jogando um par de chinelos no lixo, Eduardo constrói uma cena simples, mas altamente simbólica. A Havaianas, durante décadas, foi vendida como um símbolo nacional, associada ao Brasil popular, ao cotidiano, ao produto de todos. Quando uma marca com esse histórico passa a ser percebida como politicamente alinhada, a ruptura emocional com o consumidor se torna muito mais forte. A campanha em questão, estrelada por Fernanda Torres, traz uma mensagem aparentemente neutra: abandonar a superstição do pé direito e começar o ano com os dois pés, numa postura ativa. No vácuo, poderia ser apenas criatividade publicitária. O problema surge quando essa mensagem vem acompanhada de uma porta-voz que possui histórico claro de posicionamentos políticos, inclusive em temas sensíveis como os atos de 8 de janeiro. Nesse contexto, a neutralidade deixa de existir. Comunicação não é apenas o que se diz, mas quem diz e o momento em que se diz. Nos últimos anos, grandes empresas passaram a adotar o que chamam de propósito. Na prática, isso se traduziu em campanhas com sinalizações ideológicas sutis, ou nem tão sutis, alinhadas a pautas progressistas, muitas vezes importadas de modelos internacionais. O cálculo costuma ser o seguinte: o público conservador reclama, mas continua comprando a repercussão negativa, é temporária. A imagem engajada gera prestígio no meio cultural e publicitário. Só que esse cálculo vem falhando com cada vez mais frequência. Eduardo Bolsonaro acerta ao citar o caso da Budweiser, nos Estados Unidos. Lá, o impacto financeiro não veio da militância online, mas do consumidor comum que simplesmente deixou de comprar. Não houve protesto organizado, houve indiferença econômica, e isso é o que mais assusta marcas. O ponto central é que empresas subestimaram o desgaste acumulado. O boicote não nasce de uma propaganda específica, mas de uma sensação contínua de que certos consumidores só são lembrados quando convém, ou quando servem de alvo simbólico. A campanha em questão, estrelada por Fernanda Torres, traz uma mensagem aparentemente neutra: abandonar a superstição do pé direito e começar o ano com os dois pés, numa postura ativa. No vácuo, poderia ser apenas criatividade publicitária. O problema surge quando essa mensagem vem acompanhada de uma porta-voz que possui histórico claro de posicionamentos políticos, inclusive em temas sensíveis como os atos de 8 de janeiro. Nesse contexto, a neutralidade deixa de existir. Comunicação não é apenas o que se diz, mas quem diz e o momento em que se diz. Um detalhe curioso é o tratamento dado pela grande mídia. Enquanto enfatiza o boicote como reação da extrema-direita ou teoria conspiratória, evita discutir o mérito da decisão estratégica da marca. Quase não se debate se vale a pena politizar produtos de consumo massivo, se empresas deveriam assumir posições ideológicas explícitas ou se isso gera, de fato, retorno financeiro sustentável. Em vez disso, o foco recai na desqualificação do boicote e na caricatura do consumidor conservador como irracional ou intolerante. Essa postura, ironicamente, aprofunda o abismo e fortalece a sensação de exclusão que alimenta reações como a de Eduardo. O episódio ganha ainda mais força porque ocorre logo após a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas, já que ele permanece fora do país. Isso cria uma narrativa perfeita para ambos os lados. Para os críticos, ele estaria desconectado da realidade brasileira. Para os apoiadores, trata-se de alguém perseguido politicamente que segue combatendo o sistema de fora. Nesse cenário, qualquer fala dele vira munição. E ele sabe disso. Ao atacar uma marca popular, Eduardo não fala apenas com sua base mais fiel. Ele aciona um sentimento difuso de incômodo, presente até em pessoas que não se consideram politicamente engajadas, mas estão cansadas de ver tudo virar palco ideológico. O caso Havaianas deixa uma lição clara. Empresas que escolhem um lado deixam de ser apenas empresas, e consumidores que se sentem atacados deixam de ser apenas consumidores.
Não se trata de censura, mas de consequência. Em um país profundamente polarizado, toda escolha comunica algo, inclusive a escolha de fingir neutralidade enquanto sinaliza alinhamento. A pergunta que fica não é se a Havaianas errou ou acertou, mas se está disposta a pagar o preço dessa escolha no médio e longo prazo. Porque, como a história recente mostra, a conta nem sempre chega imediatamente, mas ela sempre chega.